Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu amado. Deus te abençoe. Hoje, 10 de novembro de 2025, segunda-feira. Vamos aqui meditar na palavra de Deus, capítulo 24 de Mateus, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dizendo: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Amém. Capítulo 24 de Mateus é o sermão profético de Jesus. Do versículo 1 ao 12, ele vai falar da destruição do templo. Do 13 ao 14, o princípio das dores. Do 15 ao 28, a grande tribulação, que já ocorreu no ano 70. Do 15 ao 28, a grande tribulação. Do 29 ao 31, a vinda do Filho do Homem, que é a volta de Cristo. Do 32 ao 44, a parábola da figueira e uma exortação à vigilância. Dos 45 ao 51, Jesus vai falar a parábola do bom e do mau servo. Vamos aqui aprender com a Escritura. Capítulo 24, versículo 23, começa assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. O Monte das Oliveiras é um lugar peculiar para Cristo e para seus discípulos, certo? De vez por outra, Jesus está ali. Ele subiu aos céus de lá, ele vai voltar lá, tá bem? Vou lhe explicar isso depois. Então, é um lugar peculiar onde nós podemos aprender que Jesus ele tem momentos assim particulares com seus discípulos. Eu vou chamar assim lugar de refúgio, né? Jardim, a gente pode pensar no lugar de descanso mesmo, né? Muito embora no jardim ele tenha chorado muito, mas isso é depois. Mas ele sempre tem o Monte das Oliveiras, né? Como lugar de refúgio com seus discípulos. Eu posso aprender isso com essa palavra, que nós precisamos ter um lugar de refúgio a sós com Jesus. Estou lhe ensinando isso, tá certo? Reserve um momento do dia para falar com ele. O versículo 3 vai continuar dizendo assim: Quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Ora, é lugar de particularidade, lugar de intimidade, lugar de aprendizado, lugar de você perguntar coisas que você não perguntaria na presença de todo mundo, tá certo? Então está aqui só os discípulos de Jesus, então há uma particularidade, há uma proximidade diferente, há uma intimidade diferente. Tem coisas que a gente só fala com Deus. Com outra pessoa a gente se falar dá problema, né? Então tem essa particularidade com o Senhor. Chame ele aí para o seu Jardim das Oliveiras, tá certo? O Monte das Oliveiras. É o seu aí na sua casa, tá bom? Então, quando eles se aproximaram de Jesus, eles fizeram um pedido a Cristo. Ora, o pedido que vai seguir, que os discípulos fizeram a Jesus, ele deixa bem claro que os discípulos já haviam entendido a respeito da morte de Jesus, de que ele ia subir, de que ele ia voltar, de que esse mundo vai ter um fim. Então eles já tinham entendido isso claramente mediante a pergunta que eles fazem a Jesus Cristo. Amém? Então, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, estou falando assim, essa particularidade com Cristo é importante. Tire um momento para falar com Jesus, particular, tá certo? E eles lhe fizeram um pedido, né? E esse pedido foi uma forma de pergunta das coisas futuras que haveria de acontecer. Porque Jesus já havia ensinado isso, eles já haviam entendido, tá certo? E ele vai falar assim: diz-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? A queda de Jerusalém, que Jesus já havia falado que ia cair, que ia ser destruído e tal. Então, essas coisas a respeito de Jerusalém, eles perguntam para Jesus. A segunda pergunta é: que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, os discípulos já sabiam que Jesus ia voltar, já tinham compreendido. Portanto, olha, naquele século, naquele momento, naquele instante, eles são testemunhas oculares de Jesus. Eles estavam dizendo claramente que, olha, eu vou voltar, e os discípulos já sabiam disso. Você precisa saber disso. Jesus vai voltar. Ah, passou 2025 anos. Um dia para o Senhor é como mil, e mil como um. Deus, Deus tem seus mistérios graciosos, mas aqui não tem mistério nenhum, porque os discípulos já perguntaram o que há de acontecer com essas coisas a respeito da queda de Jerusalém, e que sinal haveria da tua vinda. Portanto, ele já sabia que Jesus ia voltar. Isso é importante. Amém? Isso é a segunda vinda de Cristo, tá certo? Ele vai voltar. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim:
Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Amém, assim seja. Ok? Então, o fato é que os discípulos já sabiam disso. E a outra pergunta que eles querem saber é a respeito da consumação do século. Que século? Esse século aqui de maldade, de perversidade, de pecado, de maledicência, de ladrão, de corrupção, de bandidagem, de tudo que é mentira, as religiões mentindo para se darem bem, porque a religião só quer se dar bem, não prega a verdade. Então, a consumação do século é esse século de pecaminosidade. É, quando Cristo voltar, os genuínos crentes convertidos que estão em Cristo, eles terão esse direito a esse novo tempo em Jesus Cristo, viver. Porque quem está em Cristo já vive isso hoje. Vivemos em paz em meio à tempestade, vivemos com tranquilidade em meio aos conflitos, vivemos com a nossa fé firme em meio quando todo mundo está negando a fé. Isso já é entender que há uma segurança do cristão e que a consumação do século é a consumação desse século de pecado. Um dia Deus vai manifestar a sua glória na volta de Cristo e esse mundo pecaminoso vai cessar. Amém? Como era no princípio, era sem pecado. O problema foi que Eva e o Adão foram dar papo ao diabo. Não vai bater papo com Satanás, não. E como é que ele aparece? Através de pessoas, às vezes. Tempo desse apareceu para mim numa loura que abalava o coração até do André. É, não dá para mentir, não, meu irmão. Isso é verdade, tá bom? Então, a consumação desse século, esse século de pecado, Satanás será preso. Já falei nos vídeos anteriores aí sobre isso. E aí é tudo nova terra, show de bola, porque Jesus é lindo. Amém? Deixa eu ler aqui Apocalipse capítulo 21, versículo 2, para corroborar com essa consumação do século. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo, o Cordeiro, que é Cristo. Isso aqui é a Jerusalém celestial, vinda do céu. E nesse momento, essa consumação do século, esse século de pecado, cessa. Amém? Que glória! Presença plena e total de Deus. Mas até lá, muitas coisas irão acontecer. Então, os discípulos fizeram essas três perguntas. Quando é que vai suceder esse negócio aí de Jerusalém? Como é que vai ser esse negócio aí da tua vinda? Como é que vai ser a consumação do século? Os três assuntos pertencem ao mesmo, tá certo? Quando Jerusalém é destruída, isso já é o início da vinda de Cristo. É uma confirmação de que esse fato irá se cumprir. Deixa eu dizer aqui o que Jesus disse aos discípulos antes que eles explicassem, esclarecessem sobre o assunto. Ele vai dizer assim: e ele lhe respondeu. Portanto, Jesus, a essas perguntas que os discípulos fizeram, Jesus dá um destaque para esse momento aqui de trazer essa informação para os discípulos, para mim e para você, que somos discípulos de Jesus, e você que busca crer em Jesus. Ele vai dizer assim: vede que ninguém vos engane. Olha, querido, a queda de Jerusalém já aconteceu. Então, já está acontecendo, vivemos os últimos dias, tá certo? E todas as coisas que estão acontecendo, que Jesus já ensinou, que está aqui no capítulo 24, falsos cristos, falsos profetas, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, e toda desgraça, gente mentindo, roubando, assassinando, matando indiscriminadamente, assassinato de mulheres, de homossexuais, de tudo, gente corrupta, desgraçada, essas coisas, tudo que vão acontecer, e Jesus disse, cuidado para que ninguém vos engane. Então, Cristo, ele vai falar exatamente desse cuidado que devemos ter enquanto Jesus não volta, porque nós podemos ser enganados. Eu já fiz aqui, esse mesmo capítulo vai tratar de que, se possível, até os escolhidos serem enganados, ainda bem que não é possível, tá certo? Então, Jesus, antes dele explicar que tudo isso irá acontecer, ele vai dizer, tenha cuidado. Olha, Jesus vai voltar. A Bíblia é clara com relação a isso. Os discípulos já sabiam disso naquele tempo, tá certo? Mas assim, esse estágio de acontecimento que está aí, desde que Jesus subiu e tal, o mundo sendo assolado pelo mal, destruição de Jerusalém,
e vai seguindo toda a perseguição que há a cristão. Hoje na Nigéria, cristãos estão sendo massacrados em outros países lá, então é terrível. Então, sobre essas coisas irão acontecer. Jesus recomenda exatamente isso, antes dele dar esse esclarecimento. Amém? No ano 70 aconteceu a queda, já é esse prenúncio. As demais coisas estão acontecendo, que são guerras aí, destruição. O pessoal tem raiva de cristão, tem raiva de Jesus. Os caras lá querem matar todos os judeus porque servem ao Deus vivo e todos os cristãos porque servem ao Deus vivo através de Cristo, porque somos judaico-cristãos. Precisa entender isso. Na vinda de Cristo vai ser um povo só por essa fé exclusiva. Mas estou trazendo essa palavra para você pensar sobre isso, tá certo? As demais coisas estão acontecendo hoje. Cuidado para ninguém lhe enganar. Você já viu o Papa falando aí? Isso é uma verdade graciosa. Diz que Maria não pode salvar. É uma verdade plena, absoluta da Bíblia. Até que, enfim, alguém falou uma verdade dentro do catolicismo. Tá certo? Tem alguns detalhes, mas isso é pouco. Mas essa verdade é graciosa. Então, cuidado para você não ser enganado com mentiras religiosas, com falsas promessas, com falsas coisas. Porque até lá vai surgir tudo de quanto é jeito. Tá certo? Então, já iniciou a vinda de Cristo. 70, anos 70, Jerusalém caiu, as demais coisas estão ocorrendo. No Brasil nós temos uma perseguição danada e a volta de Cristo é iminente, ela pode acontecer a qualquer hora, como diz a Escritura. Amém? É uma breve reflexão. Amanhã eu vou falar para você sobre essa volta de Cristo, que ela acontece em dois estágios. Amém? Vou dar destaque amanhã, porque a volta de Cristo ela acontece em dois destaques, tá certo? É muito gracioso. Ele vem e ele vem. Eu vou falar, desculpa, tô com a virosinha show de bola. Jesus é bom. Amanhã eu vou falar sobre esse tema para você, mas hoje fica essa palavra aí para você. Jesus vai voltar. Isso é uma verdade. Os discípulos já sabiam no começo. Só que Jesus esclarecesse como é que isso ia acontecer. Uma explicação que Jesus, olha, vocês não vão saber a hora não, mas ele dá os sinais. Então, está tudo pronto e nós aguardamos a volta de Jesus. Amanhã eu vou falar como é que isso vai acontecer. Deus te abençoe, Deus te guarde, você possa gerar fé no seu coração. Isso é segurança hoje e eternamente, tá certo? Assim, socialmente vivemos, cremos, acreditamos, podemos morrer fisicamente, todo mundo morre fisicamente, não tem problema. A diferença é a fé, porque aí é partícipe desse reino já hoje, quando Jesus voltar, você está com ele na glória. Amém? Tenha uma boa segunda-feira, Deus te abençoe, te guarde, te ajude, ele possa revelar-se a ti em nome de Jesus. Amém.